Olá a todos, né? Então, na aula de hoje, vamos continuar falando da segunda lei termodinâmica e vamos falar dos conceitos mais importantes da segunda lei, que é a entropia, tá? Qual que é a questão, né? A gente viu dois enunciados de Kelvin e o enunciado de Clausius. Existe um terceiro enunciado que foi originalmente proposto pelo Clausius também, então às vezes é chamado de segundo enunciado de Clausius, mas ele só foi completamente compreendido, né, no começo do século XX, final do século XIX ali, com os trabalhos de Maxwell, de Planck e depois finalmente com os trabalhos de Boltzmann, né, que é o enunciado de entropia, né. Então, vamos falar aqui, qual que é a questão, né? Existe uma nova função de estado, tá? O que significa função de estado? Significa que é uma função que só depende de P e V, ou de P e T, ou de V e T, né? Ou seja, duas das três grandezas termodinâmicas, porque elas estão relacionadas entre si, né? Pelas equações de Clapeyron, né? Então, existe uma nova função de estado, né? Chamada entropia, tal que, num sistema isolado, a entropia sempre aumenta, melhor, nunca diminui. Talvez ela pode ficar constante, mas nunca diminui, tá? Então, esse enunciado, que pode ser chamado de segundo enunciado de Clausius ou enunciado de Maxwell Planck, né? Então, pode ser chamado segundo enunciado de Clausius ou enunciado de Maxwell Planck, né? Diz o seguinte: no sistema isolado, a variação da entropia, né, a entropia do sistema, nunca diminui. Então, ela é sempre maior ou igual a zero, né? Qual a importância desse enunciado? A importância desse enunciado é o fato que justamente esse é o enunciado que vai ser responsável pela linha do tempo discutida na última aula, né? Qual é a diferença de passado com futuro? A entropia. A entropia vai estar crescendo na direção do futuro, tá? Então, você consegue fisicamente mostrar em qual direção o tempo deve fluir, tá? Então, esse é o enunciado de Maxwell Planck, né? Te fala o que é o passado e o que é o futuro. O tempo corre na direção que a entropia aumenta. Beleza? Agora, o que é entropia fisicamente, né? Uma coisa mais, vamos tentar ser mais palpável, né? O que seria a entropia, né? A entropia é uma medida da desordem do sistema, ou uma medida, talvez de maneira mais precisa, dos graus de liberdade dos componentes do sistema, né? Então, é uma medida da desordem do sistema, ou uma medida, né? Ou uma medida dos graus de liberdade, né, dos constituintes do sistema, tá? Então, quanto mais liberdade os constituintes tiverem, maior a entropia do sistema. Vou dar um exemplo muito simplesinho aqui em relação a partículas numa caixa, né? Então, se eu pegar uma caixa e pego uma caixa, né? Mas não é possível. Fecha aqui no meio, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou botar partículas de gás aqui, ó, só desse lado, tá? Se eu tirar essa barreira que tá ali, o gás vai expandir, né? E vai ocupar toda a caixa. Isso aí é chamado de expansão livre, né?
Mas se você reparar bem, significa o quê? Significa que aumentei os graus de liberdade do sistema. Antes meu sistema estava combinado nesse espaço aqui, agora ele está no espaço maior. Então a entropia do sistema aumentou, né? Então, se você fizer esse experimento, você tem a seta do tempo apontada nessa direção, tá? Nunca da direção inversa. Né? Você confina, né? Pega um balão, enche o balão de ar, segura. Se você soltar, o ar do balão vai sair todo, não vai continuar lá dentro. O ar aqui da atmosfera não vai entrar de maneira espontânea num balão e encher e ficar comprimido lá dentro, tá? Então, a entropia mede os graus de liberdade ou a desordem do sistema. Né? Por que eu falo desordem? Tá? Porque um estado ordenado, ele tem pouquíssima liberdade, né? Ele só tem, por exemplo, vamos pensar em baralho. Então, você só tem uma possibilidade do baralho estar ordenado, tá? Então, vai ser o quê? Ás, 2, 3, 4, 5, 6, 10, né? Valete, dama, rei. Esse é o estado ordenado. Então, se você embaralha, né? Pega um baralho e embaralha, o que você vai acontecer? Quais são as possibilidades de você estar, que você cria? Quantos estados desordenados você tem? Ora, muito mais, né? Se você trocar uma carta de lugar, já é um pouquinho mais desordenado. Se você troca duas, mais desordenado ainda. Né? Então, a chance de ficar completamente aleatório após uma embaralhada, né, é muito maior. Por quê? Porque você tem mais estados disponíveis. Né? Você tem um estado só para o estado ordenado e, né, 500 estados desordenados. Pensa, por exemplo, em quebra-cabeça. Você tem um estado ordenado só. Botar as pecinhas todas certas. E quantas possibilidades desordenadas? Quanto você quiser. Pega a caixa e balança. Né? Pega a caixa de quebra-cabeça, balança tudo. Qual a chance de sair tudo encaixadinho na ordem certinha? Baixíssima. Tá? Baixíssima. Por quê? Um estado ordenado, 6.000 estados desordenados. Né? Então, a entropia mede a desordem do sistema e ela tende a crescer por causa disso. Né? Então, embaralhar, desordena. Balançar a caixa, desordena. Então, o universo tende a desordem. Tá? Um exemplo prático para vocês seria um quarto. Pega o quarto de vocês. Se vocês não mexem nele, não arruma nada, né? Só faz as coisas que você quer, mas nunca arruma o quarto. Qual a chance de o quarto ficar mais arrumado de um dia para o outro se você não mexe nele? Né? Nenhuma, né? Então, por quê? Porque a entropia vai aumentar. Né? Então, a desordem é a entropia, e a segunda lei termodinâmica diz que quanto mais, né, a direção do passado para o futuro é a direção que a entropia cresce. Tá? Você pode até arrumar seu quarto, mas isso consome energia. Tá? Então, você pode falar que uma das maneiras de enunciar a segunda lei termodinâmica é você falar que se você não arrumar seu quarto, ele não vai se arrumar espontaneamente. Tá? Essa é outra coisa que você fala para a mãe de vocês também. Eu aprendi no Cefet que se eu não arrumar o meu quarto, ele não se arruma sozinho. Por quê? Porque se ele se arrumar sozinho, eu estaria diminuindo a entropia do universo, o que é proibido pela segunda lei da termodinâmica. Beleza, né? Então, mas como calcula a variação da entropia, né? Então, o ds ele vai ser definido como dq sobre t, tá? Logo, se eu quiser calcular a variação dessa entropia, é uma integral do estado inicial até o estado final do dq sobre t, tá? Então, eu falei lá, a entropia é uma função de estado. O que significa? Significa que ela só depende da posição inicial e da posição final. Então, eu vou sair daqui e vou chegar aqui. E não importa o caminho que eu fizer, tá? Não importa se eu vou por aqui ou se eu vou fazendo assim, tá? Esse é o diagrama PV, né? Não importa. A entropia depende só da posição inicial e a minha posição final. Isso significa é uma função de estado, beleza? Vamos fazer alguns exemplos simples de cálculo da entropia. Primeiro que faz, entropia na
transição de fase. Então, o que a gente viu? Transição de fase não tem mudança de temperatura. Então, calor é massa vezes calor latente, né? ΔS é, então, a integral de dQ sobre T, que é igual a ml sobre T, tá? Então, depende de quanto da massa você fez a transição de fase, né? Se você dá calor, por exemplo, transformar água em gelo, então esse calor é positivo, então essa entropia é positiva. Agora, se você está transformando... Não, desculpa. Se você dá calor, então você está transformando gelo em água. Então, se o corpo absorve calor, essa entropia é positiva. Agora, se o corpo perde calor, né, se ele começa a congelar, então essa entropia é negativa. Tá ok? Vamos ver outro exemplo aqui. Um exemplinho bem facinho aqui pra gente. Transformações adiabáticas. Quanto que vai dar a variação da entropia numa transformação adiabática? O que significa transformação adiabática? Significa dQ igual a zero. Se eu botar zero ali, o que significa? ΔS igual a zero. Então, não há variação de entropia em transformações adiabáticas, tá? E, finalmente, vamos ver o caso mais importante, que é o gás ideal, né? Então, no gás ideal... Tá? O que significa no gás ideal? Significa que vale a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, tá? Como fica a transformação? Como fica a variação da entropia no gás ideal? Tá? Então, o que eu falei? Eu falei que a entropia é uma função de estado. Então, em outras palavras, significa que o S é uma função de U, de V e T, né, do volume e temperatura, ou uma função de pressão e temperatura, V e T, ou uma função de pressão e volume, né? Claro que você pode transmutar de uma para outra usando Clapeyron a qualquer hora, né? PV igual a nRT, quer usar P, usa. Ah, não quero usar P não, quero usar V. Logo, só passar o P dividindo, né? Você tem V igual a nRT sobre P, né? Então, a entropia é uma função de estado, só depende do ponto inicial e do final. Então, posso sempre escrever isso, que a entropia depende de V e T, ou de P e T, ou de P e V, beleza? Então, o que a primeira lei termodinâmica diz? Né? Primeira lei diz o seguinte: du é igual a dq menos pdv. Então, eu posso isolar esse dq aqui e eu vou ter o seguinte: dq é igual a du mais pdv. Tá? Só passar para o outro lado. Se eu dividir todo mundo por t aqui, eu vou ter que o primeiro termo nada mais é do que ds. Né? Então, finalmente eu tenho que ds é igual a du sobre t mais pdv, tá? Sobre t. Então, isso vale para todos os casos, né? Não é só para o gás ideal, não. Isso aqui é a primeira lei de termodinâmica escrita de outra maneira. Agora, eu vou fazer o seguinte para calcular a variação da entropia. Eu vou considerar que o meu S de V e T, por exemplo, depois eu vou fazer outros casos. Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos considerar que o meu S de V e T, eu posso escrever da seguinte forma. Uma parte depende só de V, mais uma parte que depende só de T. Significa que não tem nenhum tipo de produto V vezes T. Tá? A parte que depende de V não aparece T em lugar nenhum,
e a parte que depende de T, não aparece V em lugar nenhum. Tá? Vamos fazer isso para a gente poder escrever uma relação fechada para entropia. Beleza. Então vamos considerar aqui, vamos pegar esse DU aqui. O U, eu já sei que o U é só uma função de T, né? O U é igual a U de T, experiência de Joule-Thomson, né? Então, eu vou querer excluir completamente a influência de V, né? A influência do volume nesse primeiro termo. Tá? Vou querer que o processo independa do volume. Quais são os processos que independem do volume? Ora, só você olhar a primeira lei da termodinâmica, né? du é igual a dq menos pdv, né? Então, se eu quiser que esse termo vá a zero, isso significa isométrico. Tá? No processo isométrico, du é só igual a dq. Mas eu também sei quanto vale dq no processo isométrico. Né? Quanto vale dq no processo isométrico? Vale a capacidade térmica molar a volume constante, vezes o número de mols, vezes dt, né? Para me sair na famosa expressão Q é igual a CV vezes N vezes ΔT. Então, no processo isométrico, nada depende de volume. Não pode, né? O volume é constante, é essa a definição. Então, eu já consigo escrever aqui que a minha variação da entropia ela é CV vezes N vezes o dt sobre o T, né? Mais PDV sobre o T. Tá? Então, a primeira parte não aparece temperatura, não aparece volume. Então, eu tenho isso aqui, essa aqui e essa parte aqui, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Marcar aqui, ó. Então, essa equaçãozinha aqui, ó, é esse aqui, ó. Então, essa parte aqui nada depende de V. Agora, eu preciso achar uma coisa que dependa só do volume e não depende da temperatura. Tá? Qual é o processo que não depende da temperatura? Transformações isotérmicas. Né? Transformações isotérmicas não dependem da temperatura. Então, eu posso falar o seguinte. PV é igual a nRT né? Então, aqui é simples, tá? Só isolar o P. Logo, o P nada mais é do que nRT sobre V. Substitui ali. Substitui esse P aqui, né? Vamos pegar aqui, ó. Agora eu vou substituir esse P aqui, tá? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte. ds é igual a CV vezes N dt sobre T mais P, nRT, sobre T. Os T's vão cortar. Esse T aqui corta com aquele T ali, né? Vou até cortar ele, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou botar deixar de azul também. Então, ó, esse T aqui, ó, corta com esse T aqui de baixo, ó. Então fica o quê? NR dV sobre V. Pronto. Tá aí. Minha entropia é uma parte que depende única e exclusivamente da temperatura e uma parte que depende única e exclusivamente do volume. Então, se agora eu quiser calcular a variação da entropia, basta eu integrar dos dois lados. Então, integrando dos dois lados, eu vou ter o quê? ΔS, ou SF menos FI, igual ao quê? CV vezes N. Integral de dt sobre T é Ln. Então, temperatura final sobre a temperatura inicial. Mais R. Ln de VF sobre VI. Tá ok? Então, essa é a minha expressão
final da entropia, dependendo só de volume e temperatura. Beleza? Essa fórmula para guardar, extremamente importante. Opa. Pronto. Essa fórmula pode guardar, extremamente importante, né? Vamos agora construir uma função de P e T. Tá? Então, vou falar que o meu S é uma função de P e T. E eu vou falar a mesma coisa aqui. Uma parte só depende do P, mais uma parte só depende da temperatura. Melhor parte que a parte só depende da temperatura já está pronta, né? Foi a primeira coisa que eu fiz. É essa parte aqui, né? CVN dt sobre T. Então, eu vou ter o seguinte. Então, eu vou ter que o meu ds é igual a CV vezes N dt sobre T mais PDV sobre T. Tem isso aqui. Beleza? Agora eu quero que essa primeira parte só dependa da temperatura, eu quero que a segunda parte que dependa só da pressão. Tá? Como é que eu faço isso? Vamos pegar Clapeyron. PV é igual a NRT. Vou derivar dos dois lados. Tá? Isso aqui é um produto de P com V, então tem que usar a regra do produto. Então vai dar PDV mais VDP. Isso é igual a NR dt. Agora eu posso pegar meu PV, ó, só isolar ali. Ó. Então, PV, o que é? Ele é NR dt menos V dp. Tá? Então, joga ali. Joga no DS. Joga esse aqui que eu acabei de achar. Né, o PDV, esse PDV aqui, ó. Joga aqui. O que eu vou ter? Eu vou ter que o ds é CV vezes N dt sobre T mais NR dt sobre T, esse primeiro termo, menos V dp sobre T. Tá? Agora, esses dois termos aqui dependem só da temperatura, né? Eu posso juntar esses dois termos aqui. Tá? Se você olhar aqui, o que eu tenho em comum dos dois? Eu tenho N dt sobre T nos dois. Então, posso botar isso em evidência. Vai ficar como? Vai ficar ds é igual a parênteses CV mais R vezes N dt sobre T. Menos VDP. Agora, o que é VDP? Sobre T. Vou usar Clapeyron de novo aqui, ó. Se PV é igual a NRT, logo vou falar que o V é NRT sobre P, tá? Uso isso aqui, o que eu tenho? Eu tenho que o ds é igual a, ora, CV mais R. O que é CV mais R? É o CP. Lembra disso? Então, se não lembra, vai ver as aulas passadas. Então, isso aqui é o quê? CP vezes N dt sobre T menos NRT sobre T. Esse T aqui corta com esse T, né? Vou botar aqui de laranjinha também. Ó. Opa. Bota ali de cortar aqui, ó. Então, esse T aqui, ó. Corta com esse aqui na hora que ele vier para cá, tá? Agora substitui esse V aqui. Sobrou NR dp sobre P. Pronto. Quiser calcular agora a variação da entropia, logo meu ΔS, que só depende de T e de P, vai dar o quê? CP vezes N, ln do TF sobre TI, menos
NR ln do PF sobre PI. Pronto. Tá aí minha variação da entropia, que depende única e exclusivamente da temperatura e da pressão, tá? Então tá aí a minha variação da entropia. Por fim, né, o que está faltando? Uma entropia que depende só de P e V, né? Então entropia S de P e V. Tá? Então, vamos fazer essa entropia que depende do P e do V. Eu vou partir da minha entropia que depende de V, mas a parte que depende só de T, tá? É a primeira parte que eu fiz, né? Então, o que é? ΔS é igual a CV vezes N ln de TF sobre TI mais NR ln de VF sobre VI. Porque essa segunda parte aqui já depende só do V, tá? Preciso mexer nessa parte aqui. Agora eu vou trocar o TF, tá? Por quê? Vou usar Clapeyron de novo. Se PV é igual a nRT, então posso falar que qualquer T, meu TF ou meu TI, né? Então, por exemplo, o TF nada mais é do que meu PF vezes VF sobre NR. E o mesmo vale para o meu TI. Meu TI é o PI VI sobre NR, tá? Então eu tenho isso aqui. Pego isso, né? Se eu pegar essas coisas e substituírem aqui, tá? Eu vou conseguir mexer. Vou ter uma função que só depende de P e V, né? Um produto de P e V. Aí eu uso as propriedades dos logaritmos, né? Para juntar os V's depois, né? Bota esse CV em evidência, vai brincando e você vai chegar ao seguinte: a variação da entropia nada mais é do que o CV vezes N ln de PF VF elevado a gama sobre PF PI, né? PI VI elevado a gama, tá? Então a gente sai uma expressão que lembra muito a expansão adiabática, né? Aí daqui dá para você provar também que a expansão adiabática tem que ser zero, porque o PF VF elevado a gama é constante na expansão adiabática. Então, esse de cima é igual a esse de baixo, dá ln de 1, ln de 1 é zero, tá? Vai ficar de exercício para vocês provar isso aqui, tá? Isso é um exercício bom para pedir na prova, né? Brincar com os logaritmos. Então, exercício, prova a relação de S de P e V. Eu já fiz a metade, só vocês continuar brincando e lembrar das propriedades do logaritmo. Prove a relação de S que depende de P e V, tá? Então, se vocês provar isso aqui, vocês vão ter as possíveis formas de representar a entropia. Todas as três equações são equivalentes, tá? Vou até escrever isso aqui, deixar bem claro. As três relações são equivalentes entre si. Porque essa tem uma função de estado, né? Então, você pode representar sempre uma função de estado ou por P e V, ou por V e P, ou melhor, por P e V, ou por P e T, ou por V e T, né? Então, as três formas de representar a entropia são naturalmente equivalentes, né? Porque todas elas estão amarradas pela equação de Clapeyron, né? Elas não são grandezas independentes, são grandezas, né? Duas são independentes e uma depende das outras duas. Beleza? Prova isso aí, né? E depois, né? O que eu vou, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais no assunto, existe esse artigo aqui que está em português, tá? Que fala dos enunciados da segunda lei termodinâmica. É um rapaz lá de Chapecó e outro da Bahia que escreveram. Eu estava dando uma lida nele mais cedo, eu achei bem interessante. Eu falei, pô, vou botar isso aqui, né? Só você procurar no Google aqui, Revista Brasileira de Ensino de Física, né? Número 38, volume 38, número 1, página 1311. 2016 o artigo. É um artigo bem novinho.
Isso é para quem tem curiosidade sobre a segunda lei, né? Não é obrigatório vocês lerem isso aqui, não. Não vai cair nada de prova, exercício, isso aqui, não. Isso aqui é para quem é mais curioso e gosta de saber as coisas e tal. Fala, ó, que bacana. Tá? Então, é um artigo legal. Né? É bom para vocês lerem artigo científico também, né? Quem for querer fazer pesquisa mais para frente, é bom começar a ler artigo científico, mesmo em outras áreas, para entender como se escreve, quais são as propostas e tal. Beleza? Então, fica essa recomendação de leitura. Próxima aula é só sobre exercícios de variações de entropia, tá? E aí a gente encerra termodinâmica, tá? Aí a gente encerra termodinâmica. Falta a terceira lei, mas a terceira lei é rapidinho. E depois passamos para ondulatório, não, oscilações, né? Oscilatório, movimento de oscilação, beleza? Então é isso, até a próxima.